Graça e paz, igreja. Vou compartilhar minha experiência. Quando a apóstola veio ministrar em mim, o arcanjo do Senhor estava me esperando. E antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele. E ele disse que sim. E ele me leva numa sala de renovo, que eu pedi aqui. Quando eu cheguei aqui, eu pedi para o Senhor me renovasse. E eu falei para o Senhor que hoje eu queria guerrear, mas eu queria renovo. Eu queria sentir uma presença dEle como eu nunca mais tinha sentido. Algo diferente, eu queria sentir algo diferente. E quando eu vou na minha experiência, irmão, quando eu vou para a sala de renovo, e quando eu saio dali, irmão, dessa sala de renovo, o arcanjo do Senhor começa a falar comigo sobre guerra. Ele começa a falar muitas coisas para mim sobre guerra. E ele falou bem assim para mim, que os meus sonhos, irmão, eu estou tendo muito sonho. E todos esses meus sonhos são de guerra. Só que eu tenho medo de compartilhar os meus sonhos. E o arcanjo do Senhor falou para mim que não é para mim ter medo, porque é da parte, o Senhor que está me mostrando. E quando eu vou na minha experiência, me mostra a mesma coisa no meu sonho, guerra. E eu vejo muitas cidades, mas eu vejo cidades sendo destruídas. E ali eu vejo o Brasil. Uma parte do Brasil sendo destruída. E eu pergunto do arcanjo do Senhor, por que eu estava vendo uma parte do Brasil sendo destruída? E ali ele falou para mim que ele não ia me falar nada, que o próprio Senhor ia me falar. E ali eu fiquei, irmão, esperando. Quando demorou, veio uma luz, um clarão muito forte. E eu comecei a ouvir a voz. E o Senhor falava para mim, irmão, que tem muitas cidades que vão ser destruídas. E ali eu falo, Senhor, por que eu vejo a metade do Brasil sendo destruída? E ali eu vejo muita gente gritando, chorando. E ele falou, filha, quando eu peço para o meu povo orar, quando eu peço para o povo ir para a igreja orar, eles não vão. E eu falei, Senhor, o Senhor falou que tu vai fazer grandes coisas pelo Brasil, pela nação. E ele falou bem assim para mim, irmão, que o povo que estiver perseverando, nada vai acontecer, mas que é necessário. Ele falou que vai ter uma parte do Brasil, irmão, uma cidade aqui no Brasil que vai ser, ela não vai chegar a ser destruída, mas vai acontecer algo que muitas pessoas vão morrer nessa cidade. Muitas casas vão ser destruídas. E ele falou que é permissão dele. Eu disse, Senhor, se é da sua permissão, por que o povo tem que sofrer tanto? E ele falou assim, porque tem muito o povo incrédulo que não crê. Eu tenho avisado, tenho falado que eu estou chamando o povo para orar. Eu estou chamando o povo para clamar. E eles ficam botando desculpa em tudo. E ali, irmão, eu começo a conversar com o Senhor. E ali eu fico muito triste, porque enquanto o Senhor está chamando para orar, chamando para perseverar, tem muitas pessoas que estão dormindo. Tem muitas pessoas que estão se afastando do caminho do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer o povo dele orando, clamando. E me deixava triste, irmão. Na minha experiência de hoje, eu fiquei triste porque eu via uma cidade aqui no Brasil sendo destruída. Não todo, mas uma parte dessa cidade sendo destruída. Mas o Senhor falou que é permissão, que Ele tem alertado o povo. E ali, irmão, Ele me mostrava uma parte, como eu via muitas pessoas, muitos homens reunidos. E eu perguntava dele o que significava aqueles monte de homens reunidos. E ele falou que aqueles homens reunidos estavam preparando para ir para uma grande guerra. E eu dizia bem assim, mas como, Senhor? Ele falou bem assim, esses homens, filha, eu estou preparando ele para ir para uma grande guerra, onde eles vão ter que ajudar uma cidade. Irmão, eu via muito filas e filas de homens. Eles tudo fardado. E eles estavam indo para uma grande guerra. O Senhor falava que eles estavam sendo chamados para uma grande guerra.
E ele falava que era necessário, porque precisavam desses homens nessa cidade. Eu só não sei qual era a cidade, mas eu vi esses homens indo para essa cidade para ajudar. E o Senhor falava comigo, e Ele dizia assim: filho, a guerra tem aumentado, o nível de guerra tem aumentado, o inimigo está à porta, e eu quero muito que meus guerreiros voltem para minha casa para guerrear. Eu quero ver todos, mas infelizmente, filha, o inimigo ele trabalha de uma forma que faz de tudo para separar, de tudo para afastar da minha casa. E ele falou bem assim, que se nós não ficar vigilantes, irmão, a gente pode cair em qualquer momento. Qualquer momento nós podemos cair, porque o inimigo está ali. Ele está olhando tudo que nós estamos fazendo. Até mesmo se a gente falar, o inimigo está de olho, está ouvindo tudo. E ele falou bem assim: vigiai enquanto é tempo. Vocês têm que vigiar, porque ainda há tempo. E ali eu via uma grande guerra, irmão, uma grande guerra mesmo. E eu via muitos demônios, muitos principados, tudo se equipando, irmão, de uma forma diferente para uma grande guerra. E ele falava assim, o Senhor, ele falou assim, que eu quero ver os meus guerreiros, tudo equipado também para essa grande guerra, porque vai ser uma guerra, minha filha, que não vai ter fim, e vocês têm que estar tudo preparado para essa batalha. E ali, irmão, ele falava para mim que eu tinha que ir para a sala de armadura, me equipar para mim para a guerra. E eu falava para ele: Senhor, eu preciso muito ouvir uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor, sobre perseverança. E ele falava assim: eu já tenho falado tanto, e eu tenho usado a minha filha para pregar para vocês sobre perseverança, e vocês ainda vêm perguntar sobre perseverança. E eu disse: Senhor, às vezes, nós achamos que se o irmão da gente cair, a gente não pode orar, não pode perseverar pelaquela vida. Ele falou: vocês estão errados. Quando vocês verem um irmão de vocês caindo, não critique, não julgue, ore, persevere, porque o resto eu vou fazer. E ali, irmão, eu ia para a sala de armadura. Quando eu saio de lá, irmão, eu vou para uma guerra, para um campo de guerra. E nesse campo de guerra, irmão, a guerra estava travada. Estava travada, eu via muitos guerreiros. Eu via alguns irmãos daqui guerreando. Eu via outros guerreiros, irmão, que eu não sei, mas estava ali, eu não conheço, mas estava ali guerreando. E o anjo do Senhor falava para mim, irmão, que a guerra estava muito grande, muito mesmo. E eu me sentia muito cansada, eu dizia que eu não ia conseguir. E eu começava a me sentir fraca. E quando eu olhava para trás, irmão, eu via muito anjo. Anjo com armadura de fogo. Anjo com umas espadas de fogo diferentes, irmão, novas. E ali, irmão, começava-se uma guerra que não tinha fim. E eu saio daquele campo de batalha, irmão. Eu vou guerrear por uma vida específica, onde o Senhor falava para mim que o inimigo tem feito de tudo para tirar essa família aqui da igreja. O inimigo tem trabalhado de uma forma, irmão, e essa pessoa, ela tem brechas, mas o Senhor falou que só está esperando ele vir, fazer o conserto, pedir perdão. E o Senhor, ele falou que ele perdoa, porque ele é precioso, ele é um guerreiro. E ali o Senhor falava que tem uma mulher que está fazendo uma obra de feitiçaria para essa pessoa. E ali, irmão, eu ia guerrear contra um principado que recebeu essa obra de feitiçaria. E eu guerreava, irmão. O Senhor falou para mim que eu tinha que guerrear com toda autoridade, porque vidas são preciosas. E eu guerreava, irmão. Eu guerreava como fosse minha última batalha pela vida dessa pessoa. E eu conseguia guerrear. Eu conseguia ir no terreiro destruir. Mas quando eu termino a guerra, irmão, eu volto. Eu volto, mas eu estava olhando no reino espiritual como meu nariz estava sangrando. Meu nariz estava sangrando. E ali após a ministra em mim, eu vou na sala de antisseta. E aí o Senhor fala comigo sobre essa vida de novo. O Senhor falou para mim que o chamado dele é grande.
que ele tem que perseverar, que o Senhor vai cuidar da família dele. Foi isso minha experiência, amém? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 25. Diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Amém, amados irmãos, que experiência tremenda, né? Uma experiência de guerra, né, apóstolo? Uma experiência a qual o Senhor tem revelado coisas tremendas, né, para sua filha. E o Senhor Jesus, ele está preparando a igreja, está preparando o povo para ir morar no céu. E tudo que está escrito na palavra, irmãos, está se cumprindo. Tem se cumprido a cada dia e estamos vivendo isso todas as noites quando buscamos. O Senhor tem revelado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem confirmado as coisas que hão de acontecer. Não é isso, apóstolo? É isso, né? E nós temos visto o cuidado de Deus em nos mostrar nos detalhes, né, os acontecimentos futuros. E o que o apóstolo acabou de ler no versículo bíblico, né, está se cumprindo. E chegará esse tempo, já está chegando esse tempo em que as pessoas não têm resposta, as pessoas estão atônitas, elas estão agoniadas, perplexas com tudo que está acontecendo. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. As pessoas não conhecem a Escritura, não conhecem o poder de Deus, não aplicam o coração em conhecer o Senhor, como Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em servir ao Senhor, em conhecer ao Senhor, né, irmão? Precisamos prosseguir em conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, né? Para que a gente não pereça. Então aí ela tem experiência também sobre a vontade permissiva de Deus. Eu achei bem importante pontuar isso, porque não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus de ver os seus filhos, a sua humanidade sofrendo, angustiada, perecendo. Não é vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o que faz, né, a catástrofe vir, o mal dominar sobre a terra, é justamente a incredulidade do homem, a desobediência do homem, né? Porque um dos atributos naturais de Deus é a justiça do Senhor. E Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Então tudo aquilo que nós plantamos, colhemos. Então tem coisas que são frutos da nossa escolha, é inevitável. Então Deus está permitindo a situação para que o povo entenda que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, mas que nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará, para que a gente viva no centro da vontade de Deus, né? E é triste, são tragédias e tragédias sendo anunciadas. E o que fazer, apóstola, diante de tudo isso? Nós vamos ficar esperando ao mal, a destruição de braços cruzados? Não. Quando o gigante Golias estava ameaçando o exército do povo de Deus, o povo recuava por medo por ele ser um gigante, mas Deus levanta Davi cheio de coragem, ousadia, conhecimento ali do uso da funda, né, para derrotar um gigante. E aí vem a vitória não para a vida de Davi, não só para ele, mas para a vida daquele povo que estava sendo afrontado, né? Então toda vez que se levanta na terra, né, um espírito opressor, toda vez que se levanta Jezabel, tem um profeta que Deus, ele se levanta para se contrapor. E é o que está acontecendo. Deus está se revelando, Deus está mostrando todas as adversidades, as coisas ruins, mas está também levantando uma geração de Elias, uma geração de Davi, uma geração profética que não vai murmurar, que vai orar, que vai clamar, que vai dobrar o joelho para que o Senhor intervenha sobre a terra. Então o Senhor tem grande livramento para dar para o seu povo, mas o Senhor quer que a igreja conheça o Senhor. Amém? Que os servos de Deus manifestem o caráter de Cristo através da oração. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar então, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa experiência.
que o Senhor possa abençoar Sim, o teu meu povo, Pai. que possamos estar alerta, que possamos seguir avante, Senhor, Sim, fazendo a Senhor. tua obra, recebendo as Sim, tuas meu Pai. direções e andando no centro da tua vontade, meu Pai querido, Pai amado. Em nome de Abençoa Jesus. cada servo, cada serva, Pai querido, Pai amado, e que essa unção, Senhor, se espalhe por todo o Brasil, por todo o mundo, e que possamos viver um grande avivamento Aleluia. antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém, Pai, Jesus. muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do